Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Vinícius e este é o Alternativa Progressista. Este é o 10º episódio da primeira temporada da série Nunca Esqueceremos. A série Nunca Esqueceremos, ela tem por objetivo lembrar, trazer à memória as 434 vítimas do regime militar. Um regime nefasto que jamais pode voltar a acontecer na história do Brasil. E para você que pensa que o regime militar só perseguiu, só assassinou pessoas que não prestavam, este episódio aqui nós vamos tratar do Sargento Bernardino Saraiva. Pessoal, esse aqui é o 10º episódio da primeira temporada e já é o 3º militar que nós vamos tratar como perseguido do regime e assassinado pelo regime. Então, a ditadura militar, ela perseguia aqueles que não estavam de acordo com a sua ideologia assassina. Né? E então eram esses os perseguidos. Não eram pessoas que não prestavam ou pessoas vagabundas. Eram pessoas que não concordavam com o regime nefasto, com o regime autoritário, com o regime fascistoide que a ditadura militar foi. Tá? Vamos lá. Vamos entender então as circunstâncias da morte do sargento Bernardino Saraiva. Quem que era Bernardino Saraiva? Bernardino Saraiva, ele era um sargento, como nós já falamos, e ele servia no 19º Regimento de Infantaria na cidade de São Leopoldo, no Rio de Janeiro. Pois é, Rio Grande do Sul, desculpa. Pois é, o Rio Grande do Sul, entre os dias de 1º de abril, quando aconteceu o golpe, até o dia 14 de abril, a data de que nós estamos tratando hoje, já havia assassinado 2 militares neste período. Bom, vamos lá, vamos às circunstâncias então. O Bernardino Saraiva, ele é assassinado pelo regime no dia 14 de abril, portanto 10 dias depois da morte do aviador Alfeu Alcântara Monteiro, que nós já falamos aqui num vídeo anterior, vou deixar o card aqui para que vocês possam ter acesso ao vídeo, e no dia seguinte a morte do sargento Edu Barreto Leite, que também foi assassinado pelo regime militar. O card também está aqui para quem tiver acesso ao vídeo. Vamos entender então como que aconteceu, né, as circunstâncias da morte de Bernardino Saraiva. Bem, como vocês já acompanham, né, os meus vídeos aí da série Nunca Esqueceremos, percebam que o golpe acontece na madrugada entre o dia 31 de março e 1º de abril de 1964. No dia 2 de abril, no Rio Grande do Sul, o Terceiro Exército, ele se autodenomina Terceiro Exército Revolucionário, ou seja, a terceira companhia do Exército que adere ao golpe, né? Adere ao afastamento compulsório do presidente João Goulart acaba tomando aí todo esse comportamento golpista. O que aconteceu aí? Neste ato, o Bernardino de Saraiva, junto com outros sargentos, eles tentam liderar um movimento, mobilizar um movimento que ficou conhecido como o Movimento Legalista dos Baixa-Patentes. Esse movimento ele tentou resistir ao golpe e ele durou por aproximadamente 8, 10 dias. Ele, numa situação de desobediência militar, vamos colocar assim, eles não acatavam as ordens do novo comando. Essa situação durou até que o Congresso afastasse o João Goulart. No dia 10 de abril de 1964, houve aí o afastamento do João Goulart das suas funções presidenciais. Então, este grupo, né, esse grupo que tinha dentre os líderes aí o Bernardino Saraiva, ele acaba sendo desmobilizado. O que acontece? Ele acaba sendo então processado, né? Ele entra numa lista aí de militares indesejados e no dia 14 de abril ele acaba se apresentando para ser ele acaba se entregando ao exército. Tudo indicava que ele ia ser preso. E aí é que a situação ela acontece de forma bastante obscura. E nós já vimos, né, nos vídeos que nós já tratamos aqui, quando militares lidam com militares, as circunstâncias acabam sendo muito nebulosas. O que conta a história oficial é que ele vai se entregar. Ele chega no 19º Regimento de Infantaria, em São Leopoldo,
com a intenção de se entregar. No entanto, ele saca sua arma e começa a disparar tiro para tudo quanto é lado. A versão oficial é que desse tiroteio que acontece, desse tiroteio não, ele vai disparando sua arma ao Léo. 4 pessoas ficam feridas, não há registro nenhum de quem são essas 4 pessoas, quais suas patentes, se elas são civis, se elas são militares. Só sabemos hoje que 4 pessoas ficam feridas, e depois que ele acaba o seu surto, ele leva a arma na cabeça e se suicida. Então, mais um soldado, mais uma pessoa ligada ao exército que tem atitudes incompreensíveis, né, pela versão oficial, e se suicida. Lembremos um pouco da história do Edu Barreto Leite. Vou dar um spoiler aqui para quem, né, ainda não assistiu, né? Ele atira nos colegas, entra no apartamento, joga a arma fora e pula do 10º andar, do 7º andar do apartamento. Então, quer dizer, são histórias que eles não faziam a menor questão de contar de forma bem contada, porque eles acreditavam que ninguém ia se interessar por elas, né? O que diz a Comissão Nacional da Verdade, né? Quero dizer, o documento Memórias da Ditadura, que eu trago aqui comigo. Bernardino Saraiva morreu em 14 de abril de 1964. De acordo com a denúncia publicada originalmente em 1966, no livro Torturas e Torturados, do jornalista deputado Márcio Moreira Alves, a versão divulgada na época foi a de que o sargento teria reagido a tiros ao receber ordem de prisão. Igualzinho aconteceu com o Edu Barreto Leite. E igualzinho aconteceu também com Alfeu de Alcântara Monteiro. Em seguida, teria cometido suicídio com uma bala no crânio. O dossiê Ditadura, Mortos Desaparecidos do Brasil registra que Bernardino teria sido assassinado pelos agentes militares na ocasião, havendo a divulgação da versão de que ele teria cometido suicídio. O nome de Bernardino aparece em lista organizada pela Anistia Internacional, em relação elaborada pelo Comitê Brasileiro de Anistia, como assassinado pela repressão em lista da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB Rio de Janeiro. Então é mais um caso tenebroso, né? Mas é mais um caso aí que foi escondido nas nuvens negras da ditadura militar. Por isso que eu insisto, regimes de exceção nunca mais. Esses regimes nunca mais podem voltar a acontecer. E para isso é importante que a memória, mesmo daqueles que não são muito conhecidos, voltem à tona. Das 434 vítimas e daquelas também que foram torturadas, que foram ameaçadas, que tiveram os seus bens confiscados. Essas pessoas que foram vítimas da ditadura militar nunca podem ser esquecidas. Sargento Bernardino Saraiva, mais uma vítima do regime militar. Nós nunca esqueceremos. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Tchau!